Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Sim, nos encontramos para mais uma edição do programa Cidade Aberta, aqui no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, onde Farroupilha se vê na TV e na nossa TV Cidade. O programa Cidade Aberta está começando com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje nós vamos falar talvez sobre um dos episódios, talvez não, com certeza, um dos episódios que estarão muito retratados na história do Brasil. O futuro vai estar aprendendo, vai estudar muito sobre o período político que nós estamos vivendo. Na semana passada, o Senado Federal em Brasília, por ampla maioria, julgou o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a presidente foi afastada. Com o afastamento de Dilma Rousseff, imediatamente, horas após o término do julgamento, os senadores deram posse ao vice-presidente da República, Michel Temer. Hoje, Michel Temer é o presidente da República Federativa do Brasil. O Brasil depois do impeachment é o assunto do programa de hoje. Será que o capítulo impeachment está todo ele concluído ou teremos novos capítulos pela frente? E o reaquecimento da economia e as tão esperadas reformas na área tributária, política, previdenciária virão ou não sairão do papel? Estes e outros assuntos nós vamos conversar a partir de agora com o empresário Senair Gomes da Silva, nosso convidado para o programa Cidade Aberta de hoje. Senair, no primeiro momento quero te agradecer, obrigado por encontrar espaço na sua agenda e estar conosco, bem-vindo. Leandro, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. É sempre um prazer retornar à a TV Cidade e falar com os nossos telespectadores. Com certeza. Senair, falando do momento político, eu até fazia na abertura, você estava ouvindo, é um fato, ou são fatos que o futuro, que a história estará sendo repassada em salas de aula também sobre a história política do Brasil. Mas alguns fatos em torno do impeachment também de que nos deixam um pouco preocupados. Como tu avalias o julgamento do Senado Federal na quarta-feira da semana passada, em que foi decidido o afastamento da presidente Dilma Rousseff? A presidente perdeu o mandato, mas não perdeu os direitos políticos. Dá para acreditar? Eu gostaria, claro que não é possível, mas eu gostaria que esse dia fosse extirpado do calendário, para que futuramente os jovens que venham para este Brasil não saibam o que aconteceu nesse dia. Eu não tenho notícia que tenha acontecido no mundo político, no mundo dos nossos governantes, um dia tão negro, tão vergonhoso. Maculado, talvez? Maculado. Esse dia ficará para a história do país o dia da vergonha. Porque quem de nós brasileiros assistindo aquela conversa do Lewandowski com o Renan, que já tinham se reunido secretamente para ajustar como seria, combinando com o Lula, o que poderia ser feito. O Lula foi o intermediador? Sim, com o Cunha também. Por quê? Porque eles precisam salvar a pele de toda essa gente. Me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. Então, isso, quando a gente criou, os brasileiros criaram uma nova expectativa positiva, o Brasil vai ser passado a limpo. Não é o meu partido, é o teu partido. Corrupto tem que pagar pela corrupção, pelo dinheiro que extirpou da sociedade e não foi para a mesa daquele que precisa, não foi para a educação, não foi para a infraestrutura, foi para o bolso e nas contas do exterior de uma gangue que se apossou do Estado brasileiro. Agora, quando a gente percebe que tudo isso estava a caminho de ser passado a limpo, acontece uma pouca vergonha, uma disfarçatez total, não porque salvar a Dilma. Até eu acho que a Dilma não tinha que ser salva, ela não cometeu tantos crimes assim como colocar. Não, o fato é que a Dilma saiu porque o Temer era a hora dele entrar. E se ele não entra agora, não entra mais. Era do meio, vamos rachar no meio agora, 2 anos para cada um. Agora, os crimes que ela cometeu, outros já cometeram. E não foram mandados embora. Agora, o fato dela
ter feito outras bobagens, o fato dela ser a mandona que sempre foi, nariz empinado, não teve o mínimo de humildade em todo o período, com todos os erros que fez. Ela aprendeu com o grande chefe, com o Lula, de repetir a mentira, de não aceitar que ela errou. E agora ela vai explicar, inclusive, passadina. Mas não foi uma resposta do próprio Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados, quanto dos senadores caçarem a presidente da República, talvez pela forma incapaz dela dialogar politicamente com o Congresso? O Lula foi bem assim, muito claro naquilo que ele falou numa oportunidade, tem gravação sobre isso. Ele disse, ela perdeu o apoio do Congresso, porque parou de comprar. Ele comprou. O mensalão e o petrolão andaram emendados. Ele comprou e todo mundo sabe. Só ele que não, né? Mas todo mundo sabe que o Lula... Ou ele que não admite. Não admite, por isso que eu te falo, vive repetindo mentiras. O mensalão foi para mantê-lo altíssima popularidade, porque é provável que queria. Então, aquele jeito dele de ganhar as pessoas daquela maneira. Mas o Congresso não se ganha assim. O Congresso se ganha comprando. E o toma lá da cá já faz algum tempo que isso vem acontecendo. O segundo mandato do Fernando Henrique foi como? Comprando também. Só que isso não é divulgado, ninguém mais fala, caiu no esquecimento. Então, foi bem claro isso. Ela com esse jeito turrão, mas quem dava as cartas e jogava de mão era o Lula. Só que chegou um momento que acabou o dinheiro. Eles levaram muito dinheiro para o exterior. Eles distribuíram muito dinheiro para que o Congresso continuasse dando apoio. Parou, diminuiu, o Congresso simplesmente, bom, então não votamos mais nada. E aí veio a pauta-bomba. O que era a pauta-bomba? Era para implodir o próprio governo. Estavam emparedando a coitada. Eu digo coitada, o que é uma coitada? Ela foi marionete na mão deles. E aí ela quis mostrar que não, que ela tem força, que ela isso, que não tem a mínima condição de transitar no meio das cobras criadas que existem em Brasília. Ela, como técnica, como uma pessoa organizada dentro daquilo que colocava ela para fazer, ela saía bem. O grande problema dela foi aceitar o Lula, colocar ela como fantoche dele e do Partido dos Trabalhadores e, por consequência, os seus aliados. Mas que aliado é esse? Que espera acontecer a eleição, ele é vice, espera acontecer, aceitando todas as mentiras que ela colocou no ar, mandada pelos marqueteiros, ela falou todas as mentiras que falou, o Brasil todo sabe, e ele ali junto, ele nunca disse que era mentira, ele concordando. Aí depois passa a eleição, o barco começa a afundar, tudo aquilo que ela dizia que a oposição ia fazer, ela fez, ou seja, medidas impopulares. Aí ele simplesmente, quando ele escreveu aqueles itens lá, aquela carta dizendo que ela não chamava ele, te lembra dos 10 itens que ele colocou? Os 11 itens. 11 itens. Aquilo ali é Senhora Presidente, a senhora não tem confiança em mim hoje, não terás nem amanhã. Aquilo aí para mim foi o sinal. Isso é coisa de colegial. A bomba estava armada. Isso é coisa de colegial. Porque se eu não estou contente, e olha bem, ele era vice-presidente. Se você olhar assim, hierarquicamente... Roupa suja se lava em casa. Por favor, diz para ela, presidente, não dá para ser assim. Agora ele esperou. Aí quando ele viu o resultado disso tudo, que a mentirada começou a fazer água, e o povo brasileiro, a sociedade brasileira foi para a rua, o que ele fez? Conspirou. Chamou toda a galera dele, porque é fácil tu levar a galera do Temer junto. É só dar dinheiro. Sempre foi assim. Então todos esses partidos que o Lula, inclusive, criou para facilitar a vida dele, foi um complicador agora. Porque nada é perfeito na sacanagem. Eu já ouvi desde pequeno, o diabo faz a panela, mas esquece de fazer a tampa. E aí todo mundo descobre, e foi o que aconteceu. Sim. Então hoje o país está nessa convulsão, e isso é o PT muito mais, o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados da esquerda, estão muito mais preparados, estão muito mais fortes. Hoje... Fora do governo do que no governo. Do que naquela época do FHC, que se fazia quebra-quebra também, lembra disso? Só que hoje eles estão muito mais robustos. A coisa vai ser bem mais complicada. Eu só espero... O Temer tem falado muito em pacificação do Brasil. Tu achas que ele vai conseguir, e se conseguir, levará tempo para pacificar o Brasil? A pacificação do Brasil passa, obrigatoriamente, por um acordo político. Esse acordão que eles estão tentando fazer, ninguém botar ninguém na cadeia, ninguém culpar ninguém, pode ver que a Lava Jato parou. Quando chegou no Teori Zavascki, que está delatado pelo Marcelo Odebrecht, ele simplesmente... Passou a chave. Parou
a operação. Então, o que pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, é que a Lava Jato vai sair pela tangente. Pega um aqui, tem 130 agora sendo investigado pelo Ministério Público, saiu a lista ontem, eu estava lendo hoje a lista. São 130 de todos os partidos, ou quase todos. O que vai acontecer? A Lava Jato vai atender esse pessoal que está entrando agora, e as cobras criadas vão se ajeitando, vão fazendo os seus conluios. O ninho vai se renovando? E o ninho vai se renovando. E nós, enquanto brasileiros, vamos continuar trabalhando, pagando nossos impostos, e a gandaia, a lacaiagem, vamos colocar um termo bem chulo, a lacaiagem vai continuar. Ou seja, dizendo uma coisa para nós e fazendo outra. O que chama atenção é a postura do ministro, ainda presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, na sessão do julgamento do impeachment. Fatiar o julgamento do impeachment. Me parece isso um pouco estranho. Ele é o presidente da Suprema Corte do Brasil. Ele pegou a caneta e assinou embaixo disso. Ele tem esse poder? Não. E digo mais, isso também é um fator que envergonha o país. Porque o presidente da Corte Suprema, o guardião da Constituição... Acima dele, só Deus. Lendo o artigo 52 da Constituição, é muito claro. O impeachment e o impedimento... Havendo impedimento, automaticamente há a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Ele mudou a Constituição? Vamos admitir que, com quórum qualificado, como foi, ele conseguiria mudar no Senado. Mas e na Câmara? Para haver uma mudança da Constituição, tem que Câmara e Senado, é bilateral. Então, é ilegal. Por isso, e até mesmo que ele não tivesse feito isso, talvez chovesse em mandados de segurança, existe mais de 10 já ingressaram. Em menos de uma semana. E ele mesmo já disse que vai votar pela anulação desse fatiamento. Ele já confessou que ele errou. Mas por quê? Ele errou e agora ele volta para a cadeira de ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, e lá ele tem outra postura? Mas agora a Rosa Weber assume ainda esse mês. Não, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia assume ainda este mês. Então, Durona? Aí o buraco é mais embaixo, que diz o gaúcho. As coisas se complicam. Eu te digo assim, alguns ministros do Supremo deverão, se for seguido o ordenamento jurídico, se esse país levar um pouco mais a sério o que tem que ser levado a sério, até para exemplo da sociedade, alguns ministros vão ser cassados. Tu achas que os ministros no futuro poderão, inclusive, anular toda a sessão do impeachment em termos de uma nova sessão? Tem a possibilidade. Tudo é possível, porque o que acontece? Desses ministros que estão ali... 11 ministros. 11 ministros, 9 foram indicados pelo PT. Pelo Partido dos Trabalhadores, e que a grande maioria deles prestaram serviços Só não foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores o ministro Celso de Mello e o ministro Gilmar Mendes. Só esses dois. Então veja que, como esse pessoal é uma dívida de gratidão ao Partido dos Trabalhadores, o Lewandowski é da República lá do Celso Daniel, lá de... Como é que chama aquele município? Ribeirão Preto? Não. Ali Campinas? do ABC. Campinas? Não, agora esqueci. Santo André. Onde o Celso Daniel era o prefeito, e dizem, e tem provas de que ele foi morto porque sabia demais. E ele é dessa república, dessa turma. E aí tu vai, Teori trabalhou para o Barroso, trabalhou para o Partido dos Trabalhadores, e assim foi, até o Fachin fez campanha, mas isso não quer dizer, se ele for íntegro e fizer esse juramento de guardião da Constituição, e não fizer a bobagem que o Lewandowski fez, nada contra eles terem trabalhado para o PT, não quer dizer isso. Agora, preocupa, porque se continuarem fazendo as bobagens que estão fazendo, eu te diria assim, o Supremo Tribunal Federal hoje envergonha a nação, pela importância que ele tem, por tudo o histórico do Supremo Tribunal. Senair, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta falando mais sobre o novo governo instalado no Brasil, o governo de Michel Temer. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin.
mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem ligados, a gente volta já já no bate-papo com o nosso convidado Senair Gomes da Silva, hoje aqui no Cidade Aberta.